Quero deixar aqui uma palavra muito forte que Deus vem falando comigo desde Portugal. Deus vem falando comigo desta palavra e eu quero compartilhar convosco. Amém? Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13. Você que está aí com a sua Bíblia, vamos ler um pouco a palavra para a nossa breve meditação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo por número 13. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Lúcio. Glória a Deus. Seja bem-vindo nesta live. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus declara: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Porquanto, versículo 16, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Quantos pode dizer glória a Jesus? Queridos, esta mensagem que Deus colocou no meu coração, eu quero conceder um título, conceder um tema. É uma mensagem muito objetiva, é para a sua edificação. Se você entender, pela graça de Cristo, através do Espírito Santo, se você entender o que será ministrado aqui, em rápidas palavras, eu tenho certeza absoluta que não haverá mais impedimento algum, barreira ou dificuldade, ou situações adversas que poderá vir contra você e contrariar a sua fé. Eu creio que através do entendimento que Deus nos dá de quem nós somos, Deus, Ele manifesta quem Ele é. Ou seja, da medida que nós nos aproximamos de Deus, Deus está nos transformando conforme a sua vontade. E Deus nos transformando conforme a sua vontade, Deus está gerando em nós o caráter de Cristo, pois esta é a vontade do Pai, é gerar nas criaturas o caráter do Filho, o caráter de Cristo. E aqui o apóstolo Pedro, ele está nos convidando a cingir os nossos lombos, os lombos do nosso entendimento, a cingir. O que significa isso? Em outras palavras, ele está dizendo: olha, que vocês possam fixar a palavra de Deus na vossa mente, que vocês possam ter a palavra de Deus conduzindo os vossos passos,
que a palavra de Deus possa gerar em vocês um entendimento para viver conforme a vontade de Deus. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu quero também, segundo Pedro, que vocês sejam sóbrios. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é ter equilíbrio. É ser uma pessoa que recebeu de Deus a graça de ter o domínio próprio. É de não ser uma pessoa oscilante. É de ser uma pessoa firme no seu propósito. É alguém que, através do entendimento que Deus dá, essa pessoa, ela entende que o seu propósito de existência, o seu propósito de vida, é glorificar o nome de Cristo. Esta pessoa entendeu que tudo o que ela faz para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então, ser sóbrio é ser uma pessoa que tenha equilíbrio, que está firmemente no seu propósito, que está firme no caminho. E esperai inteiramente na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é termos a esperança de que Jesus Cristo, Ele está cuidando de nós, independentemente da circunstância e da situação, e que Ele há de voltar para nos buscar, para nos conceder um corpo de glória, para nos conceder a vida eterna. Ele mesmo disse: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Em Atos capítulo 2, houve-se o cumprimento da promessa. O Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Hoje, o Espírito Santo de Deus desce sobre nós, através da fé, através da palavra. E o Espírito Santo de Deus vindo sobre nós é a pessoa de Cristo e a pessoa do Pai Celestial habitando em nós. E assim nós temos a revelação da glória de Deus, que é a esperança da volta de Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, nós vivemos de maneira sábia, de maneira prudente. Há algumas pessoas que, pelo fato delas não crerem mais na volta de Jesus, elas vivem de forma desordenada, de uma forma insensata, imprudente. Assim como sucedeu em Mateus capítulo 25, segundo a parábola que o próprio Jesus Cristo nos conta, que haviam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele está aguardando que o homem se arrependa dos seus pecados. Ele está sendo longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos sejam alcançados. E quando Ele vier, Ele quer nos encontrar vigiando. Ele quer nos encontrar sendo prudente, sendo sóbrio. Ele quer nos encontrar com entendimento acerca da sua vontade. Ele quer nos encontrar esperançosos. Uma pessoa que tenha esperança na volta de Cristo é uma pessoa que está despertada. É uma pessoa que não está dormindo. Então, o maior segredo aqui é nós entendermos a vontade de Deus. É isso que Pedro está declarando. Como filhos obedientes, que vocês não vos conformem mais com as concupiscências, a cobiça, que outrora vos predominava, vos prendia no jugo do pecado, nas garras de Satanás. Então, através
da obediência, vocês vão ser livres em Cristo de fazer a vontade do Pai sem impedimento algum. Não vos conformando com as cobiças que antes havia em vossa ignorância, porque o homem ele peca por falta de conhecimento. O homem erra porque ele não conhece a palavra. É por isso que em João capítulo 8, versículo 31 e 32, está escrito, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Olha só que interessante. E vocês sendo verdadeiramente os meus discípulos, vocês hão de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então o primeiro passo aqui, em relação a Cristo, é nós procurarmos permanecer no seu ensino, no entendimento da sua palavra, guardando a sua palavra no nosso coração, guardando a sua palavra na nossa mente, para que a palavra possa nos conduzir de maneira sóbria, de maneira prudente, e para que nós venhamos esperar inteiramente na graça que nos ofereceu a revelação de Jesus Cristo. O arrebatamento, a volta de Cristo nos ares. E através disso, o Espírito Santo de Deus nos concede o caráter de filho obediente, ao ponto de nós não mais nos conformar com os pecados que outrora nós praticávamos, porque nós estávamos sem conhecimento, na ignorância. Porque Deus é santo. É o que Pedro diz. É o que nós cremos. Deus é um Deus santo, ou seja, é um Deus separado de tudo aquilo que é abominável. Deus não tem relacionamento com as trevas. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus é que nos santifica. Lembra da oração de Cristo? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, começando daquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O que significa isso? Pedro aqui, ele está nos dando o entendimento, através desta carta, desta palavra, através do Espírito Santo, de que a única forma de nós nos tornarmos santos em toda a nossa maneira de viver é conhecendo um Deus santo e entendendo a sua vontade, que é santa. Fazendo assim, eu não vou servir a Deus da maneira que eu acho que eu tenho que servir. Eu não vou andar da maneira que o meu coração acha que eu tenho que andar. Eu não vou fazer da maneira em que a sociedade ou da maneira em que eu aprendi dos homens. Então eu passo a fazer da maneira que o Espírito Santo me ensina. Então ser santo em toda maneira de viver, isso significa nos pensamentos, nos sentimentos e nas ações. Quando nós recebemos a palavra que é Cristo, que é santa, nós então temos pensamentos e sentimentos e ações santas diante de Deus. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós não podemos nos esquecer de que o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus perfeito.
No versículo 22, olha só o que diz a palavra. Aqui mesmo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo de 22, olha só que mistério. Purificando a vossa alma. Olha só como que eu tenho que purificar a minha alma, como que nós temos que purificar as nossas almas. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. A única forma da nossa alma ser purificada é na obediência à verdade, para o amor fraternal, o amor de irmão para com irmão, comunhão uns com os outros. Um amor não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro está dizendo, ser santo em toda a sua maneira de viver, isso está relacionado em amar, em perdoar e em ter comunhão com aqueles que têm comunhão com Cristo. E este amor não pode ser fingido. É lutar contra toda hipocrisia. É lutar contra toda falsidade. E é se declarar diante de Deus com um coração puro, amando uns aos outros ardentemente, porque Cristo nos amou primeiro. O amor de Deus é incondicional, não está condicionado ao que nós devemos fazer para merecermos ser amados. Deus nos ama de maneira incondicional. Então nós devemos amar as pessoas também de maneira incondicional. Eu sei que não é fácil, por nós mesmos nós não conseguiremos, mas somente com a ajuda do Espírito Santo, que é possível amar quem nos odeia, dar a outra face para quem nos fere numa face, isto é, agir com mansidão, com paciência, com temperança, nesse caso com domínio próprio, dar a túnica para aqueles que tomem a nossa capa, caminhar 2 milhas com aqueles que nos obrigam a caminhar 1 milha, orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Somente o Espírito Santo pode nos conceder um coração puro para agir da maneira que agrada ao Senhor Jesus. Olha o mistério, eu já estou quase finalizando, só passei aqui para deixar um conselho muito forte. Se você entender essa palavra, eu tenho certeza que não haverá mais obstáculos, impedimentos. Eles poderão até vir, mas com o entendimento que Deus está te dando aqui através dessa live, você terá suporte, estrutura espiritual, fé o suficiente para vencer. Porque a palavra é que gera isso. A Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o justo viverá da fé. O que é fé? O firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquilo que espera. Tudo é possível. Declara aí, tudo é possível ao que crer. Amém? Por isso que Paulo declara, cheio do Espírito Santo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque da medida que eu estou crendo em Deus e crendo na sua palavra, Deus está me fortalecendo. Glória a Deus. Olha o versículo 23. Acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Olha que interessante, meus irmãos. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, isto é, havia uma semente em nós que estava nos corrompendo, entende? Então Pedro está dizendo,
sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus. Para você entender melhor, Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, 15. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, 15. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha só. O Gênesis 3,15, eu li aqui para você entender melhor. E porei inimizade entre ti e a tua mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Perceba que Deus está falando aqui de Cristo. Amém? Ele está dizendo, e porei inimizade entre ti e a mulher. Está falando com a serpente, a antiga serpente, o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando que uma mulher há de gerar uma semente que será contra a semente do diabo. Esta semente que nasceu no ventre de uma mulher virgem, a Maria, que nós todos sabemos da história, esta semente é o próprio Cristo. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, João declara que qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é a semente que não peca. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. Então a semente ela foi germinada em Maria. Da medida que Maria estava sendo gerado ali pelo Espírito Santo, a semente que é Cristo nela, Maria estava cheia do Espírito Santo. Estão entendendo o mistério? Da mesma forma que sucedeu com Maria, Deus quer que suceda com a igreja. Maria é uma representação da igreja. Olha só que mistério. O que aconteceu ali foi o propósito de salvação, mas também um propósito profético, revelador, que nos representa. A semente que é Cristo foi gerada em Maria. E a semente que é Cristo, ela tem que ser gerada na igreja. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele declara, enquanto Técio está escrevendo, ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cristo veio para salvar. Cristo veio como um caminho, como a única verdade e a vida. Em Cristo Jesus, escute bem isso, em Cristo Jesus estão todas as promessas de Deus a nós. Todo o cumprimento de promessa está em Cristo. Todos os sonhos e projetos e planos de Deus estão em Cristo. Nele foi criado todas as coisas. E em Cristo nós temos uma vida completa e satisfeita. Cristo é a nossa maior riqueza. Nele nós
temos a garantia de que o pecado não terá domínio mais sobre nós. Porque a lei outrora, quem pecava tinha o direito de morte. A graça, quem peca, tem direito de perdão se arrepender do seu pecado. Então olha que bênção da parte do Senhor. Deus deseja que todo homem seja salvo e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas é necessário que o homem receba a semente de Deus no seu coração. Lembra do que está escrito em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eis que a semente está batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei nele, com ele cearei, e ele ceará comigo. Ou seja, entrarei nele. Terei uma aliança com ele, e ele terá uma aliança comigo. Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 4, ele disse: deste modo, Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas nós nos tornemos participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Pedro está dizendo, olha, Deus, através da semente, que é Cristo, ele nos concede uma nova natureza, uma nova terra, um novo corpo, uma nova maneira de pensar, de sentir e de agir. Nós somos a terra, nós somos feitos do barro. E Cristo, para exemplificar o que ele veio fazer nessa terra, João 12, 24 está escrito: na verdade vos digo, disse o Senhor Jesus, que se o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só ele. Mas se o grão de trigo morrer, dá muito fruto. Olha que maravilha. Jesus veio para morrer por amor de nós, ressuscitando ao terceiro dia, para nos conceder a vida eterna. Pois todos aqueles que crerem nele, passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Todo o que crer nele, ainda que estejam mortos, viverão. Se Cristo Jesus não estivesse sido crucificado e ressuscitado em nós, se não entendermos o que aconteceu no Calvário, não fomos ainda transformados por ele. Ou seja, se Cristo Jesus não estivesse sido aqui, crucificado aqui dentro de nós e ressurreto dentro de nós, essa convicção, esse entendimento de que ele morreu e ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, se nós não tivermos esse entendimento do que aconteceu no Calvário, nós ainda não somos transformados por ele. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, conforme eu ressaltei no sábado passado para contar meu testemunho, nos diz que se alguém está em Cristo, nova pessoa é, significando de que Deus nos dá um novo caráter e faz com que nós andemos em novidade de vida. Não é que se alguém está em Cristo, nova pessoa será, ou nova pessoa se tornará. Não, quem está em Cristo, nova pessoa é. Nova pessoa é. Às vezes nós temos um entendimento de que tudo é um processo, né? Mas a Bíblia está deixando claro de que de fato é um processo. Nós estando em Cristo, nós passamos por libertação, por santificação. Mas de fato, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa pessoa, quando ela de fato está em Cristo, ela tem uma nova maneira de pensar. Ela está arrependida dos seus pecados, a não ser que ela não o conheça, a não ser que ela não esteja em Cristo. É por isso que nós damos o nome aí de processo.
porque essa pessoa ainda não teve um encontro real com Cristo. Mas todos aqueles que tiveram um encontro real com Cristo, eles são novas pessoas. Em Marcos 4, 26, está escrito: e dizia, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente na terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como foi esse processo. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque é chegada a hora da ceifa. Então, nós somos a terra, a semente que é Cristo, é a palavra de Deus. Da medida que nós temos a palavra de Deus em nós, olha só, e já encerro. Quando nós ouvimos a palavra ela vem como uma semente. Se nós abrirmos os nossos corações para a palavra ela vai germinar. Amém? A palavra não pode estar na beira do coração. A palavra ela não vai penetrar num coração espinhoso, num coração cheio de pedras. A palavra ela só vai penetrar em uma boa terra, em um coração que está aberto para receber a palavra de Deus. Então, Cristo Jesus, quando ele habita em nós, quando ele é recebido por nós no nosso coração, através da palavra, nós começamos a meditar na palavra. Olha só a importância de meditar na palavra. Quando nós recebemos a palavra, nós passamos a meditar, a refletir na palavra. Ou seja, você, após essa live, não vai ficar por aí. Você vai começar a refletir sobre esta palavra, a meditar. Quem sabe o Espírito Santo vai te levar para as Sagradas Escrituras, para que você possa adquirir mais entendimento, para que você possa ser movido a aprender mais, a se encher mais. Pois é isso que o Senhor faz. Então, você ouve a palavra, isto é, toda pregação cristocêntrica, toda pregação, todo ensino, toda palavra que está enquadrada nas Escrituras, que são as Escrituras, toda palavra que é boa, que é pura, nós temos que meditar sobre esta palavra. Da medida que eu estou meditando, olha que forte, da medida que eu estou meditando, está gerando pensamentos segundo a palavra. Primeiro vem a palavra, como uma semente. Para ela brotar, para ela germinar, temos que fazer o processo da meditação. Da medida que você medita, é o Espírito Santo de Deus que está te dando entendimento. Como é meditar? Meditar é você passar a amar e a desejar cada vez mais conhecer a Deus através da palavra, em que você passa a jejuar, a orar constantemente e dizer: Deus, eu quero viver o que está escrito. Eu quero viver isso que eu aprendi. Você não fica só em ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Então a fé vem acompanhada com a ação. Porque uma fé sem obras é uma fé morta. Então você ouve a palavra e você vai para a obra. Você vai para a prática. Você vai obedecer àquela palavra. Você vai andar conforme aquela palavra. Da medida que você vai meditando naquela palavra, refletindo sobre aquela palavra, orando e jejuando sobre esta palavra, que é de Deus, o Espírito de Deus começa a gerar pensamentos que glorificam a Deus em você. E após você começar a pensar, a ter pensamentos acerca da palavra, você vai começar a sentir essas palavras. Essas palavras vão se transformar em sentimentos. E esses sentimentos, você vai começar a sentir a palavra no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Você vai começar a sentir a palavra dentro de você, te movendo, te confrontando. Porque a palavra que não te confronta, ela não te liberta. Isso eu digo em relação à verdade. Amém? Então a palavra de Deus, ela tem que vir contra os nossos eu, contra o nosso egocentrismo. Ela tem que vir contra a soberba, o orgulho, contra as vaidades que predominam a nossa natureza. Então, da medida que nós estamos, ouvindo a palavra, meditando sobre a palavra
pelo Espírito Santo vai sendo gerada pensamentos e sentimentos. Da medida que eu estou sentindo a palavra de Deus em mim, eu começo a ter ações que de fato evidenciam que a palavra de Deus está em mim e que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no meu coração. Eu vou começar a ter atitudes diferentes, atitudes que glorificam a Deus. O grande problema aqui, segundo a parábola também do semeador que saiu a semear, o grande problema ali daquela parábola, e o grande alerta que o Senhor Jesus nos traz, é a falta de entendimento. Quando alguém serve a Deus, vai para o culto, vai para a oração, vai para o jejum, vai para as campanhas, quando a pessoa louva, prega, ensina, recebe dons, porque pode até receber dons, né? Quando a pessoa faz a obra, quando a pessoa começa a viver de maneira que ela não entende a palavra de Deus, ela não tem raiz em si mesma. Portanto, é de pouca duração. Os cuidados deste mundo, a ganância, né, as vaidades, a luxúria, a ostentação, as coisas que estão no mundo, acabam por corromper este coração ao ponto de não permitir que a palavra brote, germine e produza frutos para a glória de Deus. Então fixou? Eu ouço a palavra, medito sobre ela. Olha o que diz o salmista Davi no Salmo 1. Muitíssimo feliz, que é bem-aventurado, bem-sucedido, é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ei, você aí que teme a Deus, não procure consultar os seus problemas na internet, no Google, ou através dos ímpios. Quem não teme a Deus não tem conselho de vida para você. Pode até ter experiência de vida, mas as experiências das pessoas, elas não nos transformam. O que nos transforma é a palavra de Deus. É o conhecimento de Cristo. É o entendimento que vem da parte do Espírito Santo. Isso é que nos liberta. Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Somente Ele é a verdade que pode nos libertar. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que passa disso é de pouca duração. Para nós termos raízes, nós temos que entender isso. Não andar segundo os conselhos dos ímpios, nem se deter nos caminhos dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores. O que é de pessoas que estão ouvindo palavras que não agradam a Deus. Essas palavras que não agradam a Deus está gerando, através dos espíritos malignos, estão gerando pensamentos e sentimentos e ações que não enaltecem, que não glorificam a Deus. O diabo vem com a semente, o Espírito Santo de Deus vem com a semente. A semente do diabo vem como uma palavra, a semente do Espírito Santo de Deus vem como uma palavra. O grande erro ali de Adão e Eva foi ter recebido a semente do maligno no coração. Foi ter dado ouvido à voz do diabo e ter obedecido a sua palavra. Quando eu recebo a semente do inimigo no meu coração e passo a obedecer, é sinal de que esta palavra, essa seta passou por um processo. Foi gerado pensamento, começou a trabalhar aqui. Foi gerado pensamento, sentimentos, e as ações é apenas o resultado do que estava sendo gerado lá no coração. Algumas pessoas quando caem, algumas pessoas quando enfraquecem, algumas pessoas quando praticam pecados estranhos, situações estranhas que sucedem, que a pessoa até fica perplexa, admirada, ao ponto de falar, isso é um absurdo, eu não imaginava fazer isso. Acontece que o pecado primeiramente é gerado no coração do homem. E depois é manifesto através das obras. Então vigie e proteja o seu coração, proteja a sua mente. Não se assente na roda dos zombadores, nas rodas daqueles que não temem a Deus. Podemos ter amizade com pessoas que não conhecem a Deus? Irmãos, ter amizade não significa ter relacionamento, ter aliança, né?
Então você conhecer, você abraçar, você amar, você conviver até junto, né? Entre aspas, até pode, dependendo da sua estrutura espiritual. Né? Eu não vou aqui considerar que as pessoas que não temem a Deus são o diabo em pessoa, porque não são, são criaturas que precisam de salvação. E através, talvez, da sua vida, você pode ganhá-las para Cristo. O pior aqui é que algumas pessoas que não têm estrutura, elas começam a se misturar, e ao invés delas ganharem essas pessoas para Cristo, essas pessoas que ganham elas para o mundo. De volta para o próprio vômito. Né? Então perceba se você tem estrutura espiritual, maturidade espiritual, para que você possa conviver com pessoas que não temem a Deus. Ou ao contrário disso, somente lance a palavra e tchau e bênção. E então, voltando aqui para o nosso assunto, para concluirmos. Não se assenta na roda dos zombadores. Antes tem o seu prazer. Aonde tem que estar o prazer do cristão? Na lei de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, essa pessoa há de prosperar. Não é como os ímpios, que são levados por qualquer vento de doutrina. Que é levado como a moinha que o vento espalha. Então, Deus conhece o caminho do justo. Porém, o caminho dos ímpios o levará à destruição. Então, medite na palavra de dia e de noite. Comece a refletir sobre a palavra. Porque na medida que você reflete sobre a palavra vai gerar pensamentos e sentimentos e ações que glorificam a Deus. Você há de produzir frutos para a glória de Deus. Né? Então é isso, meus irmãos. Ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer. Bendito nós seremos ao entrar, e bendito nós seremos ao sair de qualquer situação. É isso que Deus faz. Bendito nós seremos ao entrarmos, e bendito seremos ao sairmos. Em Jó, capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ao cheiro do quê? Das águas. Aqui nessa representação eu posso considerar a palavra como água limpa. Amém? Então, ao cheiro do conhecimento de Cristo, ao receber a água do Espírito Santo, a palavra, independentemente de como que você esteja, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei se você já entendeu o seu chamado ministerial e se encontra fraco, desanimado, talvez você se decepcionou com homens, porque os homens são falhos. Talvez você se decepcionou com alguma pessoa com cargo de liderança. Talvez você desprezou o dom que foi te dado por profecia, por imposição de mãos da parte de Deus. Talvez você hoje se encontra como uma árvore que de fato foi cortada. Aí talvez algumas pessoas olhem para você e já não vê mais você a mesma pessoa. Né? Talvez alguns até acreditam que você não se levantará mais. Eu não sei como é que está o seu estado emocional, se você está ferido emocionalmente, psicologicamente, se você está passando guerra com a sua família ou batalhas pessoais no seu coração, talvez contra pecados imorais, né? Talvez contra vícios, talvez você está tentando vencer e não está conseguindo, está lutando, já jejuou, já orou, já confessou, já pediu conselho, e parece que sempre você volta ao mesmo erro, parece que nunca muda, parece que Deus te abandonou. Eu não sei se você está tendo esse tipo de sentimento, se sentir desprezado, menosprezado, talvez até mesmo no ministério que você faz parte, ou até mesmo diante da sua família. Talvez você se sente menosprezado, inferiorizado, talvez você está traumatizado com alguma situação que ocorreu na sua infância, na sua juventude.
Talvez você se encontre preso em alguma situação e sente que você está sendo atacado por obras malignas. Eu quero deixar um conselho para você. A palavra de Deus em você destrói todas as obras do diabo. A palavra de Deus no seu coração, a semente de Deus, quando ela é brotada no coração do homem, o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos transformar conforme a vontade de Deus. E começa a gerar em nós o caráter de Cristo. Nós começamos a alcançar a perfeita varonilidade de Cristo, a sua estatura perfeita. Nós alcançamos de Deus a sua natureza, por causa da fé que uma vez nos foi dada por graça do Senhor Jesus Cristo. E através da fé em Deus, através da palavra de Deus em nós, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a peste, nem o perigo, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o futuro. Nenhuma criatura do que há no céu e na terra, nada, como disse o apóstolo Paulo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero te dizer através dessa live que Jesus Cristo te ama e levanta a sua cabeça, ergue a sua cabeça, volte a sorrir, volte a se alegrar. O diabo não suporta te ver feliz. Às vezes aquele sentimento de tristeza, às vezes você está no meio do nada, você começa a sentir uma angústia invadindo o seu coração, as lágrimas correndo pelos olhos, e você não entende, meu Deus, por que essa tristeza? Por que sintomas de depressão? Ou talvez alguém está passando por pensamento de suicídio, com vontade de se matar porque está se sentindo solitário. Deus me trouxe nessa live desse sábado de hoje para te dizer: receba mais da semente que é Cristo. Receba mais da palavra de Deus, passe a meditar na palavra, porque a palavra vai gerar pensamentos bons, sentimentos bons. Tudo que é amável, tudo que é puro, se há alguma virtude, tudo que é de boa fama. Evite as críticas. Passe a profetizar bênção sobre você. Passe a profetizar vida sobre você, sobre a sua casa. Passe a profetizar vida sobre as pessoas. Ao invés de criticar, ao invés de corromper-se através das palavras, passe a liberar a palavra somente que edifica. Ignore as críticas, ignore os palavrões, as palavras torpes. E passe a falar somente a verdade. Este é o processo. Libere somente palavras de vida e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, é o que sai. Então, talvez você se encontre assim, perdido. Talvez você não está encontrando a sua identidade, pedindo socorro, com pecados ocultos. Eu quero te dizer, Jesus Cristo ama a tua alma. Ele veio morrer por você e ressuscitou ao terceiro dia para te dar o perdão. Nele você tem o perdão. Não independentemente dos seus pecados. Independentemente se você pecou hoje. Jesus Cristo é misericórdia. Confesse e deixe e alcançarás misericórdia. Mais vale encontrar-se com um homem falho que confessa o seu pecado e deixa, do que encontrar-se com um hipócrita que oculta o seu pecado e vive de maneira como se estivesse vivendo em santidade. Então, seja sincero com você mesmo. Não aceite desânimo, não aceite tristeza, não aceite angústia. Passe a pensar em situações que te coloquem para cima. O campo de batalha está na nossa mente. Amém? Volte a sorrir. Volte a sonhar.
Volte a fazer o que você fazia e fale com Deus nas suas orações. Deus, que eu possa ser melhor do que eu era antes. Remandai, anaya, canto, reminácia. É uma espada de 2 gumes aqui, ó. Essa palavra serve para mim também. Nós estamos evoluindo. Estamos crescendo na graça e no conhecimento. Você não é mais um. Você é um. Você é alguém que Deus chamou e escolheu para uma grande obra. Amém? Então ergue a sua cabeça. Ergue a sua cabeça. Atenda esses conselhos que eu deixei aqui através dessa live. Passe a receber a palavra de Deus cada vez mais no seu coração. Passe a viver constantemente na oração. E Deus te concederá vida em si mesmo. E aquele que crer, ainda que esteja morto, viverá. Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Você vai produzir frutos para a glória de Deus. Você é um instrumento de justiça. Você pregará a palavra em muitas nações. As pessoas ouvirão o seu testemunho e se converterão a Cristo. O mundo precisa de você. As almas precisam de te ouvir. Se envolva com a obra de Deus. Porque esta é a vontade do Pai Celestial. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Amém? Se alimenta da palavra e se alimenta trabalhando na obra. E Deus te dará entendimento e graça em tudo que você fizer. E tudo que você fizer, tudo que eu fizer, que tudo que nós fizermos, que seja para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Amém?